Lula foi se encontrar com Zelensky em Nova York. O Lula está se tornando um presidente internacional. Então, aqui a reportagem da Band, o Lula e Zelensky se encontram em Nova York. Eu não sei quem destacou o Lula, talvez haja... Porque o governo do PT ele é muito misterioso, ele tem uma fachada externa e ele tem quem ele é. Nos interessa descobrir quem o governo é. E a gente não conversa com a retórica do inimigo. Tá? Porque se o cara está mentindo para ti, ele é teu inimigo. Uma coisa é um segredo de Estado, outra coisa é uma coisa que não é um segredo e a solução para o não segredo. Qual é a solução contra o golpe de Estado? A solução contra o golpe de Estado são certas ações que o PT não toma. E nem vai tomar agora, como não tomou. Como eu diagnostiquei já. Então, ele foi lá em Nova York, não sei porquê, ele tem que estar viajando toda hora. E para ter a aparência de algum sucesso. O que ele quer com o Zelensky? Talvez o Putin queira usar o Lula, ninguém confia no Lula. Os americanos não confiam no Lula, porque o Lula ele pode ser visto como instrumento da Rússia, porque ele é do BRICS. A Rússia quer até que o Lula consiga a paz. Quem não quer a paz, a tal da paz, é os Estados Unidos. E o Zelensky é corrupto. O governo da Ucrânia é um dos governos mais corruptos do mundo. Ele é corrupto. Essa guerra é culpa dos Estados Unidos. Não há o que mediar. Isso é tudo uma propaganda. Vamos à reportagem então. Repercutindo não só essa questão do encontro bilateral Lula e Biden, mas também do que está acontecendo. A expressão bilateral significa submissão. Não tem encontro. É que nem o encontro bilateral entre o leão e a zebra. Não. O leão vai comer a zebra. Não tem nada de encontro bilateral. Sendo agora em Nova York, que é o Lula e o Zelensky finalmente se encontrando. A gente lembra do G7 que não houve esse encontro. Em Nova York agora acontecendo. E são pontos diversos que podem ser esperados aí nessa conversa. Exatamente, Lene. E ontem, né, no discurso que o Zelensky fez na Assembleia... Que minas estranhas para um jornal, parece que improvisaram essas mulheres. Tu vê direitinho o nível de financiamento de um programa de televisão pelas caras das mulheres. E as roupas que elas usam, a Band é um pouquinho abaixo das outras, né? Geral da ONU, que era o discurso mais aguardado justamente por conta dessa questão. E a qualidade jornalística é tudo a mesma porcaria. Vamos usar o... Até voz é bandido esse cara tem que ver. Brasil, por exemplo, chamar mais esses países, se aproximar mais desses países, dizendo justamente que a Ucrânia precisa... Não adianta, já fiz análise militar, vou continuar trazendo análise dos outros também. Não adianta. Não importa quanto tu atira de dinheiro aí, não vai mudar o destino de nada. A Ucrânia já está destruída, derrotada. Acabou já. Esse apoio, sobretudo nesse momento de contraofensiva, né, que foi lançada, né, de fato, a ideia de uma contraofensiva em junho, mas desde então andou muito pouco, né, a gente sabe que o avanço... Tá morrendo o ucraniano, eu quero que apareça, não tem o vídeo então. Dessa contraofensiva ainda é muito lento e poucas conquistas a gente acompanhou justamente da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o território. E aí durante todo esse discurso de ontem o Zelensky ele foi bastante incisivo, justamente pedindo para que esses países que não estavam justamente tão posicionados se posicionassem e fornecessem ajuda, apoio à Ucrânia. Apoio e dinheiro, não vão ter danados, é um picareta corrupto. Há casos de corrupção já. A invasão russa no território. Então esse encontro é tão aguardado justamente porque a gente vê o Zelensky tentando puxar o Lula para esse lado. Acredito eu que o Lula não vá tão assim mudar o posicionamento. Não vai. Aconteceu. Tá, então aqui não tem o discurso, né? Alimentar como arma, justamente porque a gente sabe que esse acordo de grãos ele não foi renovado, né, justamente porque a Rússia se retirou desse acordo, que apesar da guerra já ter começado, ele foi estabelecido lá no começo do ano passado, um pouquinho depois que a guerra começou, e que foi estrutural justamente para essa distribuição de alimentos e para que, óbvio, né, teve um impacto... Que coisa horrível essa reportagem, não dá, guria, vai para casa. Lá é braba isso. Por que o Lula quer mediar paz? Que vaidade é essa que o Lula tem? Isso é uma coisa, agenda internacionalista. O Lula governa para o governo global. O Lula não é nacionalista. Tá? Não confunda direitos dos trabalhadores, seja lá que merda signifique,
ou se traduz como nacionalismo. Isso não é nacionalismo. Nacionalismo é defender a autonomia de um Estado que não dependa-se dos outros. Esse babaca desse Zelensky, que é um Danilo Gentili, quer dizer, um comediante, um pseudo-comediante, um cara sem graça, ele foi criado pela CIA. Toda a carreira desse cara foi criada pela CIA, financeiros oligárquicos ucranianos, né? O criaram e o financiaram. O golpe na Ucrânia, irmão do golpe no Brasil, começou paralelo, até o Olavo de Carvalho já falava desse golpe, defendia aquela crise em Maidan, ele que trazia para quem não estudava, né? Os idiotas pegavam, tu via que ele mencionava aquilo da Ucrânia, porque já estava fazendo propaganda para essa guerra que viria contra a Rússia. Então, ele não devia saber com totalidade, mas ele devia ter algum conhecimento que passava para ele, porque ele era um agente de propaganda, desinformação e um recrutador, né? Um elemento da operação de golpe de Estado. Então o Lula está fazendo o que com o Zelensky? Ele não vai resolver nada, ele não toma uma posição. O que o Lula deveria fazer é o seguinte: é apoiar a Rússia, pegar os soldados do Rota, pegar os soldados brasileiros e mandar para a Rússia. Usem como vocês quiserem, porque é assim que se age contra o seu inimigo. A Rússia e o Brasil têm inimigos mútuos. Essa salamagem do Brasil, o Brasil vai ficar para trás de todo mundo de novo, porque os nossos governantes, eles não tomam posições incisivas nunca. Isso é a herança portuguesa desgraçada do Brasil. Eles nunca tomam uma ação concreta e clara. Ficam nesse salame e o Brasil não logra. Tem que tomar o lado certo. O lado certo é o da Rússia. Culturalmente nós estamos mais próximos dos Estados Unidos, mas até deveríamos estar mais, porque o Brasil não tem cultura. Brasil. Qual é a cultura brasileira? Então, não tem por causa da ditadura militar. Que esses caras também né? Como diria o Renato Russo, eu não exonerei ninguém. Esse pessoal aí se exonerou sozinho. Então eles inventaram essa cruzada contra os militares para disfarçar, para dizer que estão fazendo alguma coisa. A petezada acredita nisso, porque tudo que o TP-247 fala, eles compram. E o Lula desenvolveu essa persona internacionalista, criaram o mito do Lula internacional, o grande estadista, costurador. E inventaram isso aí, uma cortina de fumaça para o brasileiro, tá? Para proteger o fato do Lula ser uma marionete do internacionalismo, mas da parte dialética da esquerda, que também é só um nome angular, porque ele não trabalha para o Brasil. E se ele trabalhasse para o Brasil, ele veria a oportunidade de atacar o inimigo que te invadiu, destruiu teu complexo aeroespacial, tua base energética, essa história de ecologia que o Lula não questiona. O Lula é burro, ele estudou ecologia por acaso, ele sabe, ele é cientista, não. Passam para ele um monte de papel e ele copia e cospe, ele é o cara que vende essas ideologias. Ele vai lá e promove essas porcarias. Ele questiona alguma coisa, ele entende alguma coisa que ele está falando? Não entende. Olha a cara de abismado dele aqui, ele nem sabe o que ele está fazendo aqui. Agora, interessa ao Putin a paz, não os Estados Unidos. Está invertida essa situação aqui. E o Zelensky é um picareta. Gostaria de saber o que eles conversaram. Não aparece aqui. E por que o Lula está interessado nisso? O Brasil não ganha nada com essa história. E essa história de business favorecer o Brasil, que essa guerra na Ucrânia está encarecendo os preços das coisas, é mentira. É mentira. É picaretagem de supermercado, tá? Mentira, é papo furado. Nós temos autossuficiência em tudo. Não precisamos desses mercados. O que nós não temos é proficiência industrial, que for destruída por quem? Pelo inimigo Biden, que o Lula vai lá fazer acordo. Então, o Lula não está fazendo nada para resolver o problema do golpe. Tá se metendo, ele virou esse ícone internacionalista. A esquerda internacional adora ele. O pessoal do direito já notou isso aí. Já notaram isso aí. O Lula é o Trump da esquerda. Tá? É o modelo que toda a esquerda quer. Só que para o Brasil ele não está fazendo o que é necessário. Só cria circo e vai deixar para trás um legado de estruturações fascistoides como o seu Alexandre de Moraes. Que Deus proteja a todos, que Deus abençoe a todos.